Ô de casa, como é que você vai? Você dá licença pra gente chegar e sentar aí com você e bater papo? Reverendo Hernandes e eu estamos aqui. Estamos aqui. Tudo certo, pastor? Certíssimo, animado. Nós dois e nossa equipe animados para receber você. Eu queria saber se você já parou para perguntar assim, se alguma vez já passou pela sua cabeça, e se eu fosse um pastor? Se eu fosse um pregador, como seria isso? E a vocação, como acontece essa questão de vocação e chamado? Além desses temas, nós vamos falar hoje sobre o poder da oração. Gente, está imperdível esse Trocando Ideias, fica aqui com a gente. Vamos lá, esse é o Trocando Ideias 272, um programa inédito para você aqui na IPP TV e também no canal do YouTube da Luz para o Caminho. Eu começo o Trocando Ideias de hoje com a pergunta do Gabriel Santos, que vocês viram em uma prévia na entrada do programa. Pastor Hernandes, tudo bem? Eu sinto que eu tenho chamado ao sagrado ministério pastoral. Eu ainda sou jovem, tenho 25 anos e eu pergunto, quais conselhos o senhor daria para um ministério relevante? É maravilhoso ouvir que alguém se sente chamado para o ministério e tem essa convicção. Essa convicção, Tiago, precisa também ter a concordância e a aprovação das pessoas que estão à volta. Não basta apenas eu ter essa convicção. É necessário que as pessoas que convivem comigo, que me observam, tenham também a mesma convicção. Né? Há um testemunho interno e uma testificação externa. Acerca das coisas importantes, eu gostaria de dar o conselho que eu recebi. Eu já repeti isso aqui, penso eu, algumas vezes. No dia que eu fui ordenado, dia 17 de janeiro de 1982, o meu tutor me deu 3 conselhos. Meu filho, conheça o melhor que você puder a Bíblia. Segundo, conheça o melhor que você puder a história da igreja. Terceiro, conheça o melhor que você puder a língua portuguesa. A Bíblia é o conteúdo da sua pregação. A história da igreja é a sua pedagoga, ou será a sua coveira. E a língua portuguesa é o veículo da sua voz. Se a pessoa não estuda a Bíblia, não se aprofunda nas Escrituras, ele vai claudicar na pregação, que é a principal atividade do ministério. Se ele não estuda a história da igreja, ele vai repetir erros que já foram cometidos no passado. E sabedoria é você aprender com os erros dos outros para não ter que repeti-los. E terceiro, a língua portuguesa, ela carece de que o pregador a conheça, porque senão ele vai atropelar o vernáculo, vai atropelar a gramática, e é possível que haja no auditório algumas pessoas que vão fechar a porta da comunicação para ouvir o Evangelho, se houver no púlpito erros repetitivos, reincidentes, no que tange a lisura e da nossa gramática. Então, eu deixo esses 3 conselhos, simples, práticos, mas fundamentais, para que você possa ter um ministério bem-sucedido. Seguindo ainda nessa temática, nós temos a pergunta do Felipe Lucena. Pastor, qual é a diferença entre chamado e vocação? É uma boa pergunta. Os termos são análogos na Bíblia. Às vezes você encontra a vocação, às vezes você encontra o chamado. A gente chama, por exemplo, um dos 5 pontos do calvinismo é exatamente isso, chamado irresistível, vocação eficaz. Alguns colocam chamado irresistível, outros colocam vocação eficaz. Ou seja, você tem 2 chamados na Bíblia. Tem chamado para a salvação, chamado para o ministério, chamado para uma causa especial, né? Mas você tem 2 chamados, você tem um chamado externo e você tem um chamado interno. Você tem um chamado endereçado aos seus ouvidos e um chamado endereçado ao seu coração. Muitos são chamados, poucos escolhidos, disse Jesus. Quando acontece esse chamado interno ou
vocação eficaz ou chamado irresistível, o próprio Deus tira o tampão dos ouvidos, o próprio Deus tira a venda dos olhos, o próprio Deus tira o coração de pedra e dá o coração de carne, porque tudo provém de Deus. O Deus chama, mas Ele também prepara a pessoa para receber o chamado. Ele quem dá o arrependimento para a vida, Ele que dá a convicção de pecado, Ele quem regenera, Ele quem justifica, Ele quem santifica, Ele quem glorifica, de tal maneira que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Quando nós usamos a expressão chamado ou vocação eficaz, nós estamos dizendo aquilo que Paulo disse em Romanos 8,30, aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. E aí prossegue, e aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. E aos que justificou, a esses Deus também glorificou. Embora a glorificação um fato futuro, que ocorrerá na segunda vinda de Cristo, na mente de Deus e nos decretos de Deus, já é um fato consumado. Porque Paulo usa a palavra glorificação como o verbo glorificou no pretérito perfeito, como um fato que já aconteceu. Ou seja, aos que Deus predestinou, chamou, justificou, não é possível dessa pessoa perecer. Na mente de Deus, ela já está no céu, já está glorificada. Então, é que a obra de Deus, Tiago, ela é perfeita. Deus não pode traçar um plano e fracassar. Deus não pode fazer um projeto e não dar certo. Porque Deus não é surpreendido como nós somos. Deus não precisa fazer upgrade, revisão nos seus planos. Os planos de Deus são eternos, perfeitos e eficazes. Não pode ser frustrado. O chamado de Deus, portanto, é irresistível. A vocação é eficaz. Os termos são análogos, são sinônimos. Perfeito. Felipe, está aí então a resposta para a sua pergunta. A gente segue o programa com a participação agora da Vanessa Murataki. Deus é soberano e sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo desde a eternidade. Mas confesso que tenho um pouco de dificuldade em entender Deus mudando o rumo da história em decorrência das nossas orações. O senhor pode me ajudar esclarecendo isso? Porque eu acabo me entristecendo com essa visão, pois sei que isso me torna incrédulo em relação às orações. Eu oro crendo, se a vontade de Deus é tal, mas minhas orações não poderão mudar o curso da história, mesmo vendo nas Escrituras que Deus mudou seus planos em favor da oração do justo. Me ajude nessa questão, pastor Hernandes. Essa é uma pergunta da mais alta importância e que, de fato, não é só o dilema dela, é de muita gente. Porque a grande questão é, Deus é soberano? É soberano. Mas o Deus soberano, que não precisa das nossas orações para agir, decidiu que Ele vai agir em resposta às orações do seu povo. Nada tendes porque nada pedis. É uma orientação da Bíblia. Pedi e dar-se-vos-á. Orientação da Bíblia. Então, aqueles que acreditam que Deus não muda situações e circunstâncias em resposta à oração do seu povo, estão equivocados. Ele tem o conhecimento de tudo. Mas há circunstâncias aqui e agora que elas podem ter um curso A ou um curso B, dependendo da maneira como se ora. Por exemplo, você pega lá a intercessão de Moisés em favor do povo. Deus tinha tomado a decisão de destruir aquela geração e começar uma nova geração com Moisés. Moisés disse, Senhor, perdoa esse povo. Ou então o Senhor risca o meu nome do livro que escreveste. É claro que Deus não vai riscar o livro do nome, mas Deus perdoou o povo. Deus poupa uma nação em virtude de uma oração. Você vai ver lá no ministério de Elias. Elias orou, Deus reteve as chuvas. Elias orou e o menino morto ressuscitou. Elias orou e o fogo caiu do céu. Elias orou e a chuva retornou. Deus mudou a circunstância em resposta à oração de Elias. Deus cura enfermos em resposta à oração. Deus liberta cativos em resposta à oração. Deus muda o curso dos acontecimentos
Eu vou lhe dar mais um exemplo. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, havia uma colisão de inimigos prontos para atacar Jerusalém, os edomitas, os amonitas e os moabitas. E o rei Josafá pôs-se a buscar o Senhor. Era um ataque iminente, era um ataque impossível de reverter, e Deus não só reverteu o assunto, mas os inimigos que iriam atacar foram completamente eliminados e os despojos vieram para Israel. Um outro exemplo você pode encontrar com Ezequias. O exército assírio que tinha tomado Samaria estava ao redor de Jerusalém, com mais de 180 mil homens. Era maior que a população da cidade. E a Bíblia diz que Ezequias orou. E Deus reverteu a situação. E um anjo só, escalado por Deus, matou 185 mil soldados. Você vai encontrar isso em Atos 12. Pedro estava preso, segurança máxima. Herodes Agripa I tinha mandado matar ao fio da espada Tiago, irmão do apóstolo João. Pedro seria executado depois da festa. Mas está lá em Atos 12, 5. Porém, havia oração incessante da igreja em favor de Pedro. Na última noite, o anjo do Senhor foi lá, tirou Pedro da prisão. 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Portão de ferro abrindo automaticamente, o primeiro controle remoto da história. E Pedro ficou livre. E o rei Herodes, que era o todo-poderoso, morreu naquele mesmo dia, comido por vermes, ferido pelo anjo de Deus. Então, afirmar que Deus não muda situação em resposta à oração não tem amparo nas Escrituras. Isso não tira a soberania de Deus. Exatamente o Deus soberano decidiu agir em resposta à oração do seu povo. Há bênçãos que nós poderemos perdê-las se não orarmos. E há dádivas que nós vamos recebê-las se nós orarmos. Então, a oração muda, sim, a circunstância. Porque Deus é que estabeleceu isso. É assim que a coisa acontece. Perfeito. Gente, esse foi o Trocando Ideias de hoje. Espero que você tenha gostado. Aproveite para deixar o like aqui embaixo no vídeo. Eu quero convidar para que você mande sua pergunta para cá também. Não fica aí passando nervoso em casa sozinho. Olha que conselheiro você tem aqui. Obrigado, gente. Obrigado. Conte com a nossa ajuda. Mande seu e-mail para cá, tá bom? Esse é um oferecimento da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu convido agora o reverendo Hernandes para falar um pouquinho sobre a igreja. Eu estou curioso para saber sobre o templo novo e a tenda, como é que está. Nós estamos aí a pleno vapor para a construção da tenda, né? Já foi encomendada, as cadeiras encomendadas, o som encomendado, tudo, ar-condicionado. Então, agora vai estar na fase de preparação do terreno e a montagem da tenda para 1.500 pessoas. Vai ficar algo extremamente confortável, moderno, com tecnologia de ponta, com tudo do melhor para acolher e atender as pessoas. O pastor Erival tem desafiado a igreja no sentido de contribuir, porque esse projeto vai ficar em cerca de 6 milhões de reais. E se você está aí nos ouvindo e quiser ajudar a Igreja Presbiteriana de Pinheiros nesse projeto, a sua ajuda vai ser muito bem-vinda. Conheça a Igreja Presbiteriana através da internet. Se você está em São Paulo, visite a igreja, venha fazer uma visita para nós na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151, pertinho da Ponte Cidade Universitária. Do lado. Do lado da Ponte Cidade Universitária. Tem acesso pela Marginal, pelo metrô, é super fácil de chegar, tá bom? É isso. É isso, Thiago. Vamos nessa? Vamos nessa. Vamos que aí vem programação da EPP TV aí pela frente. Abraço, gente. Até mais.